nesse momento em que aproveitamos a ilustre presença do Marco Hugo, do Ivan Farias, meus companheiros de trabalho, que já passei também por um tempo pelo TCE, antes de chegar à Assembleia Legislativa, no nosso parlamento. E aí, aproveitando essa oportunidade, Ivan, vamos explorar aqui totalmente o conhecimento de vocês para abordar um pouco sobre os jurisdicionados do Tribunal de Contas. Eu peço à equipe que traga a arte aqui para a nossa tela, para que o Ivan, que o Marco Hugo possa trazer um pouco mais de informação sobre quem são esses jurisdicionados, quem são as pessoas que são fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Basicamente aqui está dividido, metade dividida nesses 26, 9, 10 e 2%, que seriam os 26%, unidade gestora que nós chamamos do Estado, da administração direta. Esses 9% seria também do Estado, só que da administração indireta, são as empresas públicas, autarquias, fundações. Os 10% seriam, que a gente subdivide, apesar de ser município já, Manaus, né? 10% da administração direta do município de Manaus, que é a capital, e 2% da administração indireta também do município de Manaus. Os 53%, eles são formados basicamente pelos municípios do interior, juntamente com as entidades privadas, que é interessante destacar que o Tribunal de Contas ele faz normalmente a auditoria dos órgãos públicos, por serem órgãos públicos e se utilizarem de verbas públicas, mas também ele tem uma competência, uma jurisdição sobre aquelas entidades que, apesar de serem privadas, elas se utilizam de verbas públicas. Então, o fato de se utilizar de verbas públicas e com o intuito de colaborar com o Estado na educação, saúde, assistência social, essas entidades, mesmo sendo privadas, elas passam pela auditoria do Tribunal de Contas. Então, esses 53%, 20% desses 53%, praticamente metade, é composto de entidades privadas. E a outra metade é composto dos municípios do interior, prefeitura, câmaras, também administração indireta, como o SAI, o Marco falou, empresas que cuidam do saneamento do município, institutos de trânsito. Muito interessante a abrangência do Tribunal de Contas em relação à fiscalização dos mais diversos órgãos, tanto da administração direta como indireta, como entidades privadas, né, que fazem uso de verbas públicas, o TCE, o Tribunal de Contas, mostrando que é essencial para a boa aplicação de recursos públicos. E, Ivan, eu queria falar mais um pouco sobre o projeto de emenda constitucional. Te confesso que no último bloco me impressionou bastante a quantidade de questões super importantes abordadas nesse projeto de emenda constitucional. Uma delas que eu queria que tu comentasse é sobre a transparência. Hoje a nossa sociedade clama cada vez mais por todo o poder público ser cada vez mais transparente. Então, eu queria que trouxesse aqui a arte para a gente tentar tratar sobre a transparência, onde fala aqui, um portal nacional de transparência e visibilidade dos tribunais de contas. Exatamente. A PEC 40 de 2016, ela tem um ponto alto, como você bem falou, que é a transparência. Não se tem como falar em qualidade sem falar em transparência, qualidade do serviço público sem falar em transparência, porque é através da transparência e do controle social, e o controle social feito pelo cidadão, ele só é possível através da transparência, do acesso à informação. Então a PEC 40, ela deu aqui um grande acerto nesse item, em todos os itens, mas em especial ao portal, porque através do portal você vai poder ter acesso as principais peças dentro do processo de fiscalização do Tribunal de Contas, que basicamente são o relatório de auditoria, emitido pelos auditores de controle externo, o parecer ministerial, emitido pelos procuradores do Ministério Público, que atuam junto ao Tribunal de Contas, e as decisões do colegiado. Como eu falei no início, que podem ser decisão, acordo ou parecer, no caso do chefe do Poder Executivo. Essa é a primeira grande finalidade do portal de transparência, disponibilizar isso.
A sociedade pede cada vez mais por transparência. Exatamente. Em todo o poder público, pede mais do poder executivo que demonstre seus gastos, pede para o poder legislativo, para o poder judiciário. Nada mais justo que o Tribunal de Contas também deixe bem explícito que seus gastos são bem gastos, né? Só para frisar, é um portal nacional que vai ter todos esses dados dos 34 tribunais de contas do Brasil. Hoje são 34, né? São CU, né? Mais 2 tribunais de contas, 2 ou 4, não me recordo, são de município, dos municípios. Tem Essa transparência, Marco, é sobre os processos realizados, sobre os jurisdicionados, ou é uma transparência também dos gastos dos próprios tribunais de contas, demonstrando quanto custou a sua obra de fachada, as suas obras internas? O portal ele tem 3 pilares. O primeiro é essa disponibilidade da informação processual das peças que eu falei. O segundo que é bem relevante. O segundo é a questão da possibilidade do controle social, no sentido de fazer as sugestões e reclamações sobre a atuação do Tribunal de Contas. E o terceiro é justamente o que nós estamos nos referindo, sobre a gestão financeira dos tribunais de contas. Então ela engloba esses 3 pilares. Eu gostaria também que a equipe aqui demonstrasse aqui uma arte sobre a nomenclatura do auditor de controle externo. Em relação ao cargo. O Marco já falou bem sobre essa questão da nomenclatura, que não é apenas uma questão superficial. A nomenclatura ela tem a ver com o posicionamento da carreira, com a consolidação da carreira, com a valorização, mas também não diz respeito apenas a uma questão interna. Ela diz respeito a uma questão externa, ou seja, ela visa trazer transparência, como nós estávamos acabando de falar. Transparência para quem? Para os auditados, para os jurisdicionados saberem que aqueles agentes de Estado, agentes públicos, são legitimados, são devidamente identificados para o exercício da atividade de auditoria. E hoje, como o gráfico nos mostra, nós podemos ver que há uma tendência, porque a maioria dos tribunais já vem se adequando. Sim, dá para observar que aqui no norte, de 8, nós somos um dos 3 que ainda não se adequou a uma realidade nacional o Amazonas é um estado importante do norte. E destaca-se que essa campanha é encabeçada pela ANTC, mas tem um apoio e é abraçada pela Atricom, que é nada mais, nada menos que a associação dos membros dos tribunais, ou seja, a própria associação dos tribunais, a associação que representa os tribunais. Concorda em dar mais legitimidade e credibilidade a esse. Exatamente, é favorável à transparência, à segurança jurídica e nas suas próprias recomendações e citações aos servidores que atuam na área de auditoria, os auditores de controle externo, a própria Atricom, ela não faz mais diferença, ela trata a todos como auditores de controle externo. Só ressaltando uma situação, e não é uma questão de vaidade ou que a pessoa quer ser auditor. Até mesmo você se referiu ao auditor, nossa nomenclatura hoje ainda é de analista, mas não condiz com a atribuição do cargo. A atribuição do cargo é de auditoria, né? Então, quer dizer, foge essa coisa da atribuição, né? Sai um pouco da atribuição. Que a atribuição, ela só falta dizer o sobrenome do nome auditor. Então está lá toda a atribuição, fiscalização, inspeção, planejamento de auditoria, toda a atribuição de auditor, né? Então é só questão de adequar o nome à atribuição. Marco, Ivan, nós estamos chegando ao encerramento do nosso programa. Eu queria abrir oportunidade para que vocês fizessem aqui umas considerações finais, que pudessem abordar qualquer tema sobre o Tribunal de Contas que você julgue relevante e de grande importância relembrar. Então, fica franqueada a palavra aos senhores para que possam externar isso. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e dar os parabéns ao seu programa, que é um programa que traz assuntos relevantes para a sociedade. Agradecer essa oportunidade e dizer que o Tribunal de Contas ele existe para servir e servir bem. E a ANTC, a nossa associação,
a nossa função tem sido desempenhada da melhor forma. A gente tem tentado sempre fazer o nosso melhor nas condições que nós temos e propondo também melhorias, porque sabemos que é necessário que o tribunal avance. Só para citar uma situação que é nacional, que é a questão da Lava Jato, os tribunais eles estão relacionados diretamente com isso, no sentido de contribuir com a fiscalização, porque quando se fala de uma operação que traz em si o tema de recurso público, utilizando bem ou mal, não tem como dissociar do Tribunal de Contas, que é aquela instituição única que tem uma atribuição constitucional de zelar pelo uso do recurso público. Então, cada vez mais nós vemos a importância desse órgão e por isso nós estamos sempre à disposição e sempre tentando aqui, como a PEC 40 de 2016, propor melhorias para sempre desempenhar da melhor forma e lá na ponta para o cidadão ter melhores serviços públicos. Obrigado. Marco. Agradecer pelo convite e parabenizá-lo pelo programa, né? Muito bom, os temas excelentes, acompanhei os últimos. Muito obrigado. Muito bom mesmo. E conclamar o teu público para que se intere mais sobre o Tribunal de Contas e que pesquise os portais de transparência para ver os gastos públicos, acompanhar, participar realmente dos gastos da coletividade. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Ivan, pela presença. Então, senhores, eu quero dizer, hoje tratamos sobre fiscalização de verba pública com a presença de dois grandes profissionais do Tribunal de Contas do Estado.